Deus. Abra sua Bíblia em João 17, na oração sacerdotal. Nós meditarmos nessa noite, nessa palavra. Depois nós vamos ceiar e orar pelas nossas causas, porque também nós nos reunimos para isso, para interceder uns pelos outros. E você pode crer que a tua oração é ouvida por Deus. João 17, na oração sacerdotal de Jesus. Glória a Deus. Aqueles talvez que estão nos vendo através da nossa live, chegaram agora. Nós retornamos com o culto às 18 horas. Alguns outros irmãos também disseram que viriam, mas às vezes coisas atrapalham, né? Para estar. Mas nós estamos aqui para desfrutar desse momento tão abençoador que é o momento de estar na presença do Senhor. Glória a Deus. João 17, nós vamos ler a partir do verso 20. Quero ler só o verso 14 e 15 antes disso. Diz assim: deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Amém? A partir do verso 20 agora, minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Mais uma vez nós oramos, agradecemos, que o Senhor ministre o nosso coração, Senhor Jesus, pelo teu Espírito, e nos dê, Senhor, respostas, nos dê, Senhor, esperança, nos dê, Senhor, o derramar da fé no nosso coração, para o louvor da tua glória. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nessa passagem bíblica, Jesus ora pelos seus discípulos, e a oração dele é uma oração que é praticamente uma despedida, né? Porque ele começa dizendo: Pai, chegou a hora, agora chegou a hora, glorifica o teu filho, assim como eu tinha glória contigo antes. E é interessante que ele está indo para a morte, né? Glorifica o teu filho. Na morte dele, ele foi glorificado. Ele não foi assassinado, ele não foi pego de surpresa, ninguém podia tirar a vida dele. Ele falou certa vez: eu entrego a minha vida por amor de vocês. E ali naquele momento em que ele está transitando, né, para o julgamento, para a cruz, os discípulos começaram a sentir que alguma coisa muito ruim ia acontecer. E quando Jesus foi preso no Getsêmani, eles sentiram muito medo. Pedro sentiu tanto medo que ele negou Jesus, porque foi um momento assim de muita truculência, um momento de muita violência. Foi um momento assim que abalou o coração deles, porque eles viram o Rabi, eles viram o mestre deles, que andou sobre as águas, que ressuscitou mortos, que deu vista aos cegos. Ele totalmente inerte, amarrado, entregue à vontade daqueles que o odiavam sem causa. O salmista, falando, se referindo a Jesus, lá no Salmo, ele vai dizer: eles me odiaram sem causa. Me odiaram sem... O que ele fez de mal? Qual foi o mal que ele fez? Tem canções que foram cantadas, né, onde os poetas colocaram que mal ele fez. Então, diante dessa maldade que estavam fazendo com ele, os discípulos ficaram aturdidos, estarrecidos, fugiram, correram, se esconderam. Na cena da cruz, os discípulos que relatam isso só
aparece ali João junto com Maria, né? E alguns colocaram nos filmes Maria Madalena junto, mas a mãe de Jesus estava lá e o João, o discípulo amado. Os demais, eles fugiram, se esconderam, porque eles estavam com muito medo. Então, isso mostra, né, um momento bem difícil para eles. Jesus veio preparando. Se você começa a ler, ali a partir do capítulo 12 de João, Jesus vem preparando o coração deles. A gente conhece muito o 14, que fala: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Na casa do meu pai há muitas moradas. E ele vai relatando para eles, depois que ele vai mandar o Espírito Santo, no 15, no 16. E eles vão sentindo que a coisa vai acontecer de uma maneira que eles não querem. Se você vê o relato de Jesus lá, de Mateus sobre Jesus, no capítulo 17, no 16 em diante ele começa a dizer que ele vai padecer, que ele vai sofrer isso. E Pedro tem a ousadia de dizer assim: não, Senhor, não vou permitir que o senhor se deixe passar por isso, de jeito nenhum. Porque eles tinham nele uma segurança muito grande. Imagina, né, a proteção, o cuidado, o carinho, a força que Jesus passava para eles. Porque a gente de orar, dobrar os joelhos, a gente já é refeito. Quando você vem para um culto, você vai, canta canções, você ora junto, você já começa a encher, a se fortalecer, né? E você sente que Deus te abençoe. Imagina caminhar com o Deus vivo, porque o nome dele é Emanuel, até o nome do filho da Flávia ali, né? É Emanuel, é Deus conosco. Imagina que coisa tremenda. Agora, o tirar, né, a ausência dele ia causar um vácuo, ia causar essa ruptura muito grande. E eles sentiram esse momento, eles sentiram essa ruptura. Mas graças a Deus que ele ressuscitou e ele aparece no cenáculo e ele diz: paz seja convosco. E a presença de novo dele estava ali para dar a eles segurança. Se você vai no Velho Testamento, você vai ver a proteção de Deus sobre aqueles que ele se apresenta, se mostra, faz pacto, faz aliança. E aí quando aparece, né, a questão do Egito, quando eles estão saindo do Egito, você vê a proteção de Deus de maneira miraculosa, abrindo o Mar Vermelho, vencendo os inimigos depois que eles entram em Jericó. A partir de Jericó, muralhas caem, né? Deus faz coisas tremendas, fantásticas, maravilhosas. E você vai caminhando naqueles textos, você vai vendo a proteção de Deus como se fosse realmente um filme de heróis, né? Quando no momento mais crítico, mais terrível, a glória de Deus se apresenta. Uma das passagens que eu mais gosto, segundo Crônicas, capítulo 20, eu quero que você abra aí sua Bíblia, para nós olharmos juntos para esse texto, que é um momento assim, que muitas vezes nós recorremos a esse expediente, ou a esse momento da palavra, porque a gente quer orar da mesma forma, né? E ter a experiência. Segundo Crônicas, capítulo 20, nós vemos aqui um momento fantástico de milagre, né, de cuidado, de proteção sobre o povo de Israel. Esse rei Josafá foi um rei que restaurou o culto, foi um rei que retornou para a adoração verdadeira, mas ele teve um problema. Ele foi fazer uma guerra junto com Acabe. Ele era o rei de Judá, Acabe o rei do norte, ou lá de Samaria, e Josafá era o rei de Judá, ali em Jerusalém. E por serem primos, Acabe pediu ajuda para ele numa guerra contra os sírios. E aí ele vai sem a ordem de Deus, sem a permissão de Deus. Quando ele está retornando, ele já ouve de cara a notícia de que ele viria um iminente ataque sobre ele. E o texto começa relatando quem são esses povos: os moabitas, né, que são aqueles que são filhos também de Ló lá, né? E os amonitas, com alguns meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do mar morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Agora ele vai consultar o Senhor, porque havia uma profecia. Se você vê a flecha que na guerra que ele foi participar lá, era para Acabe, e de repente quase que pega em Josafá. E o profeta falou para ele: olha, o que você fez não agradou ao Senhor. Então quando ele chega, ele já toma outra atitude. Ouviu sobre a guerra, ele então buscou a presença de Deus. Ele foi consultar
o Senhor, né? Ele ficou muito preocupado e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar ao Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus, tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão nas tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Então ele vai agora, né, declarar o que Deus é, através dos seus lábios, para que ele seja refeito em fé. Ele, ao ouvir a sua boca falando isso, deixe passar o temor e o terror que estava vindo sobre ele. Nessa oração, e muitas vezes quando nós oramos, da mesma forma, quando nós falamos, declaramos coisas sobre Deus, nós vamos declarar para a nossa alma mesmo se aquietar, para que ela seja ministrada. E ele vai nessa oração, e vai dizendo quem é Deus, né? O 7, não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes da terra perante Israel, o teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? E aí ele já recorre à aliança abraâmica, né? Ele está recorrendo a Deus de uma forma assim: Deus, por favor, eles têm habitado nela e construído um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas, habitantes dos montes Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinham do Egito. Por isso, os israelenses se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos pagando, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. O nosso Deus não irá, nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Essa foi a oração dele quando ele proclamou o jejum, porque ele estava com medo, né? E é interessante que ele fala o seguinte: olha, o Senhor não permitiu que nós destruíssemos esse povo, agora eles vêm nos pagar para nos expulsar da terra. Quando ficam inimigos, né, de Israel, ainda por serem derrotados, eles sempre se levantam. E mesmo os que tinham sido derrotados, muitas vezes eles vêm atacar de novo. Isso simboliza uma guerra que nós temos hoje, não com pessoas, mas uma guerra espiritual que sempre se levanta contra nós. Nós estamos bem, nós passamos momentos de refrigério, né, de bênção, de vitórias, e de repente se levanta tudo contra nós, porque os nossos inimigos não desistem, embora Jesus já tenha derrotado eles na cruz do Calvário. Então por que eles vêm, pastor? Porque eles apostam na nossa falta de fé, na nossa distração, apostam em que nós nos descuidamos de confiar cada vez mais em Deus. E aqueles que estão preparados, firmes nessa confiança, quando chega a luta, eles sabem o que dizer, eles sabem o que falar, eles sabem o que orar, né? Mas o medo é uma coisa comum, é uma coisa que atacou o povo de Israel muitas vezes. E nessa passagem você vai ver que de repente se levanta um profeta e fala assim: olha, Deus está mandando dizer para vocês o seguinte: nessa guerra vocês não vão pelejar, porque o Senhor pelejarei por vós. Vocês não vão usar arco, não vão usar flecha, vocês vão só louvar e adorar, e Deus vai fazer uma obra tremenda no meio de vocês. E isso aconteceu. Agora, sabe qual a canção que Deus disse para eles cantarem? Que o Senhor era grande e que a sua misericórdia dura para sempre. A palavra misericórdia é a mesma usada no Novo Testamento hebraico para graça, é Hassed. A sua bondade e a sua Hassed são grandes. O que Deus estava dizendo? Dependam de mim somente. Porque eles deveriam armar o exército, chamar outros exércitos, podiam pegar a ajuda dos reis do norte, mas Deus falou assim: vocês não vão pelejar, só confiem na minha misericórdia sobre vocês. E aí eles foram derrotados, todos derrotados, né? Tem um momento em que eles se voltam contra os outros, como tinha acontecido já outras vezes, e um começa a matar o outro, e inesperadamente quando eles chegam só tem cadáver. Então a vitória já estava lá quando eles chegaram, e assim também é para nós, se nós confiarmos no quê? Na Hassed, na misericórdia, no favor imerecido de Deus, que quando Deus peleja por nós, e nós não temos que colocar a mão, o lucro é muito maior, né? A bênção é muito maior, e sempre Deus estava ali, fornecendo, né, a sua proteção, o seu cuidado sobre eles. E você vai seguindo os textos,
em momentos assim específicos da manifestação da proteção de Deus sobre eles, era geralmente no momento assim mais crítico. E eles enfrentaram, depois disso, aquilo que foi de pior para eles, porque eles foram levados escravos para uma terra, né, distante, de um povo distante, que zombava deles, que falava para eles assim: canta para nós os cânticos de Sião. E eles estavam lá na Babilônia, né, passaram por alguns reis ali, inclusive é o tempo dos profetas menores, Daniel. Você encontra aquelas histórias onde eles estão em um momento de muita angústia. No texto de Daniel, quando ele está orando a Deus, dizendo: Deus, nós já fomos, né, acho que nós já fomos bastante oprimidos, 70 anos. E o Senhor falou pelo profeta Jeremias que nós íamos sair daqui. E aí, como é que está? Quando que isso vai acontecer? E aí Deus já estava planejando mais uma vitória deles. Quando lá no capítulo de número 9, Deus fala: olha, Deus mandou responder para vocês, né, aquilo que o anjo vem e diz assim: eu vim trazer uma resposta de Deus. E olha que essa resposta era tão importante no reino espiritual, que nós não enxergamos, nós não vemos aqui sobre a nossa cabeça. Ele falou assim: o príncipe da Pérsia se levantou contra mim para que eu não trouxesse a mensagem de vitória para vocês. Para você, Daniel, homem muito amado por Deus. Mas saiba de uma coisa: quando você dobrou os seus joelhos, Deus já mandou vir. Na eternidade não tem tempo, certo? Mas para nós tem. E aí Daniel ficou 21 dias em oração e em jejum. Não ia precisar os 21 dias. Porque no momento que ele dobrou os joelhos, Deus já tinha mandado a resposta. Aí houve uma batalha espiritual. E às vezes é assim, nos momentos em que nós estamos clamando por proteção: Senhor, o Senhor não está ouvindo a minha oração, parece que não está mudando nada. É porque a batalha está ali e você não está enxergando. Mas Deus é misericordioso, né, com Daniel. E aí há uma guerra maior lá, do arcanjo Miguel contra esse príncipe da Pérsia, que nada mais é do que aqueles que são determinados como principados. São príncipes espirituais que governam cada região. E ali, o arcanjo Miguel, que é maior do que esses principados, ele veio, derrotou esse príncipe da Pérsia, e o anjo Gabriel pôde passar e entregou uma mensagem para ele sobre Jesus. Isso 680 anos antes da vinda de Jesus. E aí ele estava falando sobre uma proteção, sobre um cuidado, sobre uma vitória muito maior do que já tinham vivenciado. Não, Daniel, Deus vai cumprir o que ele falou. Agora, vai ser dada uma ordem para vocês saírem e vocês reedificarem, né, primeiro os muros de Jerusalém, depois o templo. Vocês vão reconstruir tudo, Deus vai colocar tudo no lugar certinho. E aí vão passar alguns anos até que o ungido chegue. E ele deu a data específica, né? Eram daquela saída para a edificação, eram 70 semanas, foram 69 semanas, 493 anos. Né? Só falta uma semana. Só que ele falou: o ungido será tirado, e Jerusalém será destruída, e haverá guerra até o fim, e gentios pisarão Jerusalém. Ele foi dando detalhes. Se encontra depois lá em Daniel 9, você lê, detalhes do que ia acontecer, do plano de Deus para eles, do cuidado, da proteção, da salvação. E o próprio Yeshua, né, que é Jesus, ele é salvação para aquele povo, e uma salvação que abrange o espiritual, a alma e o corpo. Porque essa palavra usada para salvação, ela engloba todas essas coisas, né? Ela engloba todas essas partes. E não é só o espiritual, porque o espiritual, então, houve uma ressurreição, né, do reino do nosso espírito. Na nossa alma, os nossos pecados estão pagos, e no nosso corpo, nossa vida material, também tem socorro de Deus, porque ela é uma salvação que abrange tudo e retorna o homem para o lugar que nós fomos criados originalmente. Em quem? Em Cristo Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo diz assim: olha, aquele que está em Cristo é nova criação, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora eu quero pontuar uma coisa aqui com os irmãos em relação a isso. A gente vai para o Velho Testamento e vê então essas passagens. A gente podia ficar dias, né, lendo e meditando cada uma delas, de proteção de Deus, de socorro de Deus. E nem precisamos ir para a Bíblia. Se você vai para Israel e vê algumas coisas que estão acontecendo ali, o cuidado de Deus sobre aquele povo, por causa da aliança com Abraão, que é uma aliança de graça, não é uma aliança de lei, né? Abraão é antes da lei, é uma aliança da graça com Abraão. Eu falei isso hoje de manhã.
você vai ver que, sem consultar a palavra, continua a proteção de Deus sobre o povo de Israel. Agora, no mês retrasado, se não me engano, né, foram lançados mais de 5.000 mísseis sobre Israel. E alguns caíram em algum lugar ali e tal, e até algumas pessoas, né, morreram, foram feridas. Mas o que eles despejaram, 5.000 mísseis, que custam, acho que chega a quase bilhão. É muita coisa. E a mão de Deus estava lá. Mas tem um relato de um general de Israel, porque eles têm esse sistema de proteção, de defesa aérea dos mísseis. Tem um relato que eles lançaram uma vez um míssil, que um vento desviou o míssil e não deu para calcular certinho para abater ele. E aí ele ia cair exatamente na capital de Jerusalém. A capital de Israel, que é Jerusalém, né? Eles então falaram, olha, não vai ter jeito, vai cair, muita gente vai morrer. Inesperadamente veio um vento do norte, ele falou. Não tinha vento em lugar nenhum. Veio um vento norte, ou melhor, um vento leste, e jogou o míssil dentro do mar. Jogou dentro do mar. E aí eles viram, falou assim, olha, eu não sou muito, tem muitos, né, generais lá deles que não são nem religiosos. Eu não sou religioso, mas eu vi a mão de um anjo ali jogando aquele míssil lá no mar. E quantas coisas que acontecem, né? Agora, a relação deles é uma relação de distância com Deus. Isso que eu quero agora que você preste atenção. A relação do povo de Israel é uma relação que é condicional ao sacerdote, condicional ao cumprimento da lei, condicional às questões que eles já têm de tradição deles. Agora, se nós entendermos o que nós temos em nós, e Paulo, ao ver o mundo espiritual, preste atenção, ele enxergou de uma forma que ele se sentiu muito mais seguro, porque ele falou assim, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Paulo diz que o mundo, ele está segundo o curso dos principados e potestades que governam. João vai dizer que o mundo jaz no maligno. Agora, nós caminhamos nessa terra, se estivermos conscientes, né, cada vez mais dessa proteção, desse cuidado, nós temos aquele que está habitando em nós. Lá em João, vamos voltar de novo para o Evangelho de João, para nós encerrarmos e aí ceiarmos. No Evangelho de João, a partir do capítulo 13, ele vai começar a se despedir deles então. Mas nós temos aqui, no capítulo 14, quando o Filipe pergunta para ele, Senhor, nós não conhecemos o caminho, né? Verso 9, Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim, quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Aí mais para frente, Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, verso 15, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem. Ele estava falando dele mesmo, certo? Pois ele vive com vocês e estará em vocês. Amém? Olha que coisa tremenda. Quantos relatos, né, de pessoas que se envolvem com o mundo espiritual maligno e elas, muitas vezes, quando olham para você, elas enxergam. Esse tempo atrás eu estava visitando uma irmã que também inaugurou um negócio de shake, também era podóloga. E aí eu estava tomando lá um shake, né, de grátis com ela, desse da Herbalife. Toma aí, pastor. Chegou uma pessoa para fazer o trabalho lá nos pés, né, de podóloga. E aí ela entrou, olhou para mim, e daí ela apresentou, pastor, isso aqui é minha amiga e tal, ela já foi da igreja, agora ela voltou para o espiritismo, tal, não sei o quê. Daí eu falei, comecei a conversar com ela. E a mulher olhou para mim e falou assim, essa luz que está em cima de você é forte, hein? Eu falei, cadê eu? Não estou vendo. A gente não vê, mas está sobre nós. A presença de Deus em você não é a presença de Deus que vinha
e saía, como lá no Velho Testamento. Ela está permanentemente com você. Agora, se essa presença está em você, como é que o mundo pode colocar medo no teu coração? Como é que a morte pode colocar medo em você? Como é que as circunstâncias podem colocar medo em você? Tá certo, pastor, né? O medo é uma coisa humana, mas você firma o teu pensamento em Deus e imediatamente você sente a resposta do Espírito Santo em você. E aí nós podemos passar pelo vale, como nós cantamos aqui, nós podemos passar pelas sombras da morte, como está sobre o mundo, e a gente não ser abalado, porque nós somos como o Monte de Sião. Você sabe que o Monte de Sião é o monte que Jesus vai voltar, é o monte do sermão da promessa, das promessas. É o monte da graça, não é o Monte Sinai, onde foi dada a lei. Nós estamos segundo o Monte de Sião, né? Que aqueles que não se abalam são como os montes de Sião. E assim nós estamos, nessa segurança maravilhosa. Você está protegido, você está guardado, tua casa está guardada. Porque não é o abalo só físico, não é o abalo material. O abalo mais profundo é o abalo da alma e do espírito, onde a pessoa se perde, ela fica aterrorizada, ela não sabe para quem recorrer, e isso pode causar coisas terríveis, né? Como nosso ser físico ser totalmente desestruturado, com síndrome de pânico, né? Com depressões, com aquela angústia que vai tomando o coração, e a gente passa por fases na vida. A gente precisa recorrer à certeza de que nós estamos protegidos. Jesus orou, né, pedindo assim: Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas que os livre do mal. Na minha versão é os livre do maligno, porque quem é que ocasiona todas essas coisas, senão aquele a quem Jesus derrotou na cruz? Mas ele aposta em trazer terror sobre nós. Você pode descansar nos braços do Senhor. Amém? Descansar. Em teus braços está o meu descanso. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos garante essa segurança, não como nos relatos que nós vemos somente no Velho Testamento, da proteção, dos livramentos miraculosos que o Senhor fez, que são memoráveis, são incríveis. Mas, Senhor, nós não precisamos ficar recorrendo a isso. Nós temos o Senhor que habitou, tabernaculou entre nós e que disse: eu vou habitar para sempre com vocês e vou estar em vocês. A tua presença, Senhor, nos traz segurança. E eu quero te pedir agora, se alguém está ouvindo, Senhor, esse momento, esta pregação, que seja tomado por um sentimento de segurança, de descanso, de proteção, de cuidado sobre a sua vida. E que também, ó Deus, nós que estamos aqui, se fomos de alguma forma abalados, que o Senhor agora restaure a nossa fé, nossa confiança, e se enfrentarmos daqui para frente algo, que nós possamos sempre lembrar disso. O Senhor orou para que nós fôssemos livres do maligno, livres do mal, que não pode nos tocar. Aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não toca. Então não há obra maligna, não há conjuro, não há palavra de maldição, não há nada que se levante contra nós que possa ser maior que a tua presença em nós, Senhor. Que nós tenhamos essa segurança, que não duvidemos. Como o Senhor disse para Jairo: não duvides, a tua filha, ela vai ressuscitar, ela vai viver. Senhor, naqueles momentos em que a dúvida vem para o nosso coração, em que nós temos um pouco de temor, de medo das consequências, das circunstâncias, que nós, Senhor, sejamos agora lembrados nesse momento pelo teu Espírito. Não tema, filho, não tema, filha, eu estou contigo, eu sou com você, eu habito em você, e eu te protejo, eu te guardo. Que essa segurança, Senhor, venha sobre a nossa vida, sobre os nossos corações, e em dias de tanta morte, tanta desgraça, nós já provamos que o Senhor nos guardou, que o Senhor nos livrou, que o Senhor não nos levou porque não era a nossa hora. Aqueles que foram era da tua vontade, e o Senhor permitiu que eles estivessem com o Senhor, reunidos com o Senhor, e estarão para sempre. Mas nós que ficamos, Senhor, sentimos a tua proteção sobre a nossa casa, sobre, ó Deus, os negócios, sobre todas as coisas. Continua, Senhor, a nos dar essa proteção, e que essa fé nós possamos orar, clamar, Senhor, trazer à existência aquelas coisas que não existem, porque assim são aqueles que creem no Senhor. Em nome de Jesus, ministra a cada coração esta segurança. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa torre forte, a
a nossa segurança. Que os teus filhos saiam daqui com esse sentimento de vitória, com esse sentimento da tua presença maravilhosa em nós, para que possamos ordenar as obras do mal, possamos levantar a nossa voz e repreender, e também repreender todo espírito de medo, todo espírito maligno de trevas, de dúvida, de pânico, cai por terra em nome do Senhor Jesus, por meio desse nome fantástico, maravilhoso, que é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica conosco, Senhor, com cada irmão que aqui está, aqueles que vão ouvir esta live, esta oração, sejam tomados pela coragem que vem do Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. É o Espírito que o Senhor tem nos dado, segundo o que Paulo fala em 2 Timóteo 1,7, espírito de prudência e de coragem é o que o Senhor tem nos dado, é o Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, é minha oração em nome de Jesus. Amém.